Dando sequência, então, a pergunta do amigo agora é: Where are you gonna work? Mais uma variação informal, e no caso aqui, a junção das palavras going to, transformadas em gonna, ok? É usado para futuro, então é o mesmo que vai, tá? Então, where are you gonna work? Onde é que você vai trabalhar, meu filho? Fala para mim, tá? Então tem essa ideia, gonna. Se você vai, sei lá, vamos supor que você vai jogar bola, tá? Você pode dizer, eu vou jogar bola. Você fala, I'm gonna play soccer. Entendeu? Você vai trabalhar, I'm gonna work. Você vai dirigir, I'm gonna drive. Então você tem várias variações, mas o início, a estrutura, a base da frase permanece o mesmo. Por isso que aprender via frase feita é muito mais fácil. Entendeu agora? Quando você aprende via frase feita, você acelera em muito o processo de aprendizado linguístico. E não quando você fica agarrado em cada uma das palavras separadamente. Tá? Quando o amigo faz a pergunta, where are you gonna work? A ideia dele é saber onde é que ele vai trabalhar. Ponto. Isso é o que importa pra gente aqui agora. Where are you gonna work? Lembre-se, gonna você só vai utilizar em um ambiente informal, ok? Com seus amigos, seus familiares. Numa entrevista de trabalho, você deve utilizar going to. Não se abrevia coisas numa entrevista de trabalho. Óbvio, vai variar de trabalho para trabalho, tá? Mas via de regra, você vai utilizar going to. Ok? Ficou claro? Legal. Então, vamos à pergunta. Pronúncia. Where are you gonna work? Ó, fecha os olhos, hein? Fecha os olhos, somente escute e repita novamente. Where are you gonna work? Where are you gonna work? Sabe aquela música que você tenta cantar em inglês, muitas vezes? E você tenta seguir aquele ritmo e tenta cantar, mesmo não sabendo o que está dizendo e tal? Aqui é a mesma coisa. Quando a gente é criança, a gente aprende a falar o idioma como se nós estivéssemos tentando cantar uma música. Essa é a verdade. Toda língua possui um ritmo, uma entonação, uma sonoridade. E a gente, quando bebê, tenta imitar isso, tá? Mesmo sem saber o que a gente está dizendo, né? Aqui funciona do mesmo jeito, do mesmo jeito. Para aquelas pessoas que responderam que tiveram dificuldade antes, no início, né, da nossa aula, com aquela frase um pouquinho mais longa, e aqui talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade igualmente, saiba que é a pronúncia, a prática dessa pronúncia que vai fazer você evoluir. Então você tem que ouvir e repetir. Ó, inclusive vou repetir aqui mais uma vez, ó. Where are? A gente junta, né? Where are you gonna work? Where are you gonna work? Where are you gonna work? Viu? E quando as coisas ficarem difíceis para você, por ser uma frase mais longa, o que você faz? Você disseca, quebra em partes. Quando você quebra em partes, fica mais fácil. Se você pega where are e trabalha só where are, é quase que uma palavra só, né? Viu? Where are. Depois, you gonna, e depois work, e depois você junta as três, where are you gonna work? Fica muito mais fácil. Não tente começar as coisas do meio ou do fim. Quem tenta começar as coisas do meio ou do fim sempre trava no processo. Sempre. Quem começa as coisas do começo, ou seja, do simples na busca pelo complexo, alcança os resultados. Mas para isso tem que quebrar o orgulho, né? Tem gente que é orgulhoso o suficiente para dizer, não, eu não posso começar disso, isso é muito básico para mim, parece que eu estou fazendo igual criança. Mas você está aprendendo um segundo idioma, você tem que fazer como você fez quando era criança mesmo. Esse é o processo. Tem que quebrar o orgulho, tem que abraçar a responsabilidade e seguir as instruções de quem já promoveu esse tipo de resultado de fluência na vida de milhares de alunos ao redor do mundo inteiro.
A não ser que você queira continuar dando murro em ponta de faca e fazendo por conta própria. Aí, meu querido, não posso ajudar. Eu, no máximo, posso dar as instruções e as orientações, mas eu não posso fazer por você. Né? É como na psicologia nós dizemos, eu não posso fazer com que o meu paciente faça o que precisa ser feito, eu apenas posso dar as orientações certas, mas é ele ou ela que precisa caminhar nesse caminho, ok? Então, por isso aqui, o trabalho, ele é sempre em conjunto, 50% é feito por nós, 50% é feito por você, e enquanto não cair essa ficha, a coisa não caminha, tá? Tem que cair a ficha aí. Você tem que abraçar a sua responsabilidade enquanto nós abraçamos a nossa. Eu lhe passo o conhecimento, você pratica. Eu lhe digo o que fazer e você segue a orientação. Tá? E se seguir a orientação e não der certo, bom, matriculado na Wave, você recebe o dobro do valor investido de volta. Isso está descrito em contrato. Não matriculado na Wave, você só vai continuar dando murro em ponta de faca. Caso não siga as orientações, porque o resultado mesmo não virá. Essa é a verdade, tá? Então fique atento às orientações. O que eu falo para ajudar e falo em amor. Então quebre em partes, disseque a frase. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos uma playlist inteira com 50 aulas. E essas 50 aulas, em cada uma dessas aulas, eu ensino uma frase específica. E eu chamo essa playlist de Dissecando Frases em Inglês. Porque eu pego a frase, quebro ela em partes e vou ensinando parte por parte. E depois a gente faz a junção. Recomendo você que ainda não assistiu às aulas da Dissecando Frases em Inglês, que procure depois aqui no nosso canal a playlist chamada Dissecando Frases em Inglês. Certamente você vai gostar bastante. Então, where are you gonna work? Qual é a resposta do amigo? At a bank. Quem fala at a bank? Um inglês britânico, por exemplo, falará at a bank. E no inglês canadense, no inglês americano, muito possivelmente você vai escutar era bank, porque o T é transformado em R. Era bank. E por que existe essa junção? Porque a palavra inicial, ela termina com o som de uma consoante T. E a próxima palavra começa com o som de uma vogal, no caso a letra A. Então a gente junta era bank. No inglês australiano, muito possivelmente, você vai ouvir at a bank. Por quê? Porque segue o mesmo padrão de inglês britânico, tá? Então, a forma na qual você vai falar, você escolhe. A forma na qual o outro vai dizer para você, você não tem escolha sobre isso, precisa estar pronto, preparado. Seja lá para o que vier em cima de você. Vamos à pronúncia? At a bank. At a bank. At a bank. Muito bom, muito bom. E aí a pergunta do amigo é, mas espera aí, don't you work at a bank? Mas não entendi agora. Você vai lá fazer uma entrevista de trabalho para trabalhar num banco, mas você já não trabalha num banco? Não sei se já aconteceu com você. Às vezes você vai fazer uma entrevista para um outro emprego, mas dentro da mesma área, né? Que é o caso aqui agora. Ó. Don't you work at a bank? Don't you work at a bank? Você já não trabalha no banco? Vamos tentar? Don't you work at a bank? Olha como é que o som do T aqui modifica por causa do you, ó. Don't you, tá vendo? Don't you work at a bank? Don't you work at a bank? E a resposta do amigo foi, yes, I work at a bank. But there, I'll be promoted. Significa que, através dessa entrevista que vai acontecer lá na Inglaterra, eu passando nessa entrevista, eu serei promovido. I'll be promoted. E aí não sei se é o seu caso, né? Às vezes você já trabalha numa empresa e caso você aprenda a falar inglês fluente, você será promovido. Certamente o seu salário vai mudar. Existe pesquisa falando sobre isso e eu vou mostrar isso mais detalhadamente ao longo da imersão, mas as pesquisas mostram que o salário aumenta em cerca de 70%
simplesmente por você falar inglês fluente. Imagina. Você não precisa fazer mais nada, só falou inglês fluente, salário 70% a mais. E isso sem alterar a sua função dentro da empresa na qual você trabalha. Louco, né? Mas real. Vamos tentar então? Olha como é que promoted tem também esse T transformado em R. Promoted. Promoted. Yes, but there I'll be promoted. I'll be promoted. Au. Au, au, au. É como se fosse um cachorro latino, ó. Au, au, au. I'll be. There I'll be promoted. Vamos lá? Yes, but there I'll be promoted. Yes, but there I'll be promoted. Yes, but there I'll be promoted. No inglês mais britânico, você possivelmente escutará promoted, né? No inglês mais americano, você possivelmente escutará promoted. Show?